Boa tarde, meus amores, e hoje tia Janaína veio aqui com a nossa aula de português. Vamos finalizar, essa semana a nossa unidade 6 do nosso livro 2, não é assim? Então vamos lá, vocês vão pegar o livro de vocês de português, na página do capítulo 6, onde nós temos um burrinho, uma garça, não é? E assim, hoje nós iremos trabalhar o gênero textual fábula. Já ouviram falar das fábulas? As fábulas, elas sempre são histórias contadas onde os personagens são animais. Isso! Sempre os personagens principais da história são os animais. E no final de toda fábula, ela sempre traz a moral da história. O que é a moral da história, tia Janaína? Moral da história é um ensinamento para a vida. Lá, ela vem nos transmitindo uma mensagem que possa nos ajudar, nos auxiliar no nosso dia a dia ou no decorrer da nossa vida, certo? Então, vamos lá, gente. Observe bem essa página e depois vamos para a página 34, que diz o seguinte, são 4 perguntinhas. Quais animais aparecem na ilustração? A tia acabou de falar, né? Depois, por que você acha que o burro está triste? O que será que aconteceu para esse burro estar triste? Na opinião de vocês, a garça está falando o que para os peixinhos, que também faz parte daquela cena? E você já ouviu falar de alguma história que fala sobre os animais? Claro que sim, né? Quem pode me dizer exemplos de algumas outras fábulas que vocês já ouviram? A cigarra e a formiga, não é? Quem lembra da cigarra e a formiga? É uma fábula muito conhecida. A formiguinha e o elefante. Existem muitas fábulas legais e que vocês conhecem bastante, não é? A lebre e a tartaruga, entre outras historinhas super legais que todos nós já conhecemos. Mas hoje nós iremos estudar a fábula A Garça Velha, certo? Vocês irão ler esse texto com a ajuda de alguém na casa de vocês, certo? Da página 34 e termina na página 35. No final desse texto, nós temos a moral da história, que a tia Janaína já explicou. O que é a moral da história? É um ensinamento para a vida das pessoas, não é? Que a moral dessa história diz: não se deve acreditar em conselho de inimigo. Então vocês peçam aí ajuda na casa de vocês e pensem sobre essa moral da história, sobre ensinamento. Irão responder a 2, a 3 e a 4, que é de acordo com o texto, que é o título, os personagens, não é? E onde aconteceu a história. Vocês só poderão responder depois que vocês fizerem a leitura do texto, certo? Não esquecendo que na página 34 nós temos aqui um QR Code com a Britânica, que a Britânica é a biblioteca virtual do Sistema Positivo. Essa biblioteca virtual é uma espécie de Google. Qual a diferença? É porque a Britânica, ela é específica para crianças. Os pais podem deixarem as crianças pesquisarem à vontade na Britânica, que eles só terão acesso a conteúdos educativos, certo? Aonde em outros aplicativos, as crianças têm acesso a todo tipo de informação. E na Britânica não, somente a assuntos educativos. Depois vocês vão para a página 36. Na página 36, nós também temos tudo sobre a interpretação textual, certo? A tia tá passando um pouquinho mais rápido, por quê? Porque aqui é tudo parte de interpretação textual. Então, vocês terão que fazer, daqui a pouco, com alguém na casa de vocês, essas atividades. A página 36, da mesma forma, também é a parte da interpretação textual. Vocês irão resolver. Nós vamos agora para a página 38. Aonde na página 38 nós temos aqui palavras de cá para lá.
a questão da pontuação. Hoje nós vamos falar do travessão. Vocês irão encontrar bastante o travessão no texto, na fábulazinha da tarefa de hoje, certo? Tia, para que é que serve o travessão? O que é que indica o travessão? O travessão é esse tracinho aí, ó, que geralmente vem antes de uma fala, certo? Quando você fica lendo uma historinha ou quando você vai escrever uma historinha e essa historinha ela tem personagens, os personagens têm as falas deles, não é assim? Então, antes da fala de cada personagem, devemos colocar o travessão. Então, o que é que indica o travessão? Indica a fala de um personagem. Prestem bastante atenção a isso, ó. O travessão é sempre o sinal que vem antes da fala, ok? Então, vamos resolver a nossa tarefinha, ó. Reler o trecho a seguir. Aí nós temos aí, Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia? Bem sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Letra A. Que sinal de pontuação é utilizado para indicar a fala dos personagens? Qual foi o sinal de pontuação que a tia acabou de falar, que indica a fala? O travessão. Muito bem. Letra B. De quem são essas falas? Então, a primeira e a segunda fala. Quais são os personagens? Então, vocês vão voltar lá no texto e escrever, ok? Vira para a página 39, na questão 2. Quem conta a fábula A Garça Velha? É um dos personagens ou alguém que não participa da história? Então, essa história, A Garça Velha, ela é contada por quem? Isso, alguém que não participa da história. Questão 3, releia o trecho a seguir. Aí nós temos aí um pequeno trecho. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Letra A. Sublinha a fala de um personagem. Aí, lembra do travessão? Antes de uma fala tem sempre um travessão. Sempre que vocês virem um travessão, sabe que é uma fala. Então, é só grifar a frase que vem depois do travessão. B. De quem é essa fala? Aí vocês têm que ver o texto para poder dizer de quem é essa fala, né? É da personagem principal, não é assim? Depois diz assim, um recadinho para vocês. O trecho que vem antes da fala da garça é a fala do narrador, na história Garça Velha. Há momentos em que os personagens falam e outros que os fatos são contados por um narrador. Gente, o narrador é quem narra a história, é quem conta a história. Questão 4, relê o trecho a seguir. E letra A, copia a parte em que quem conta os fatos é o narrador. Nós temos aí um pequeno trechozinho, nós temos um parágrafo que é uma fala e o outro que é a parte contada pelo narrador. Fácil de identificar? Sim. A fala tem um sinal de pontuação. Qual é? O travessão. Muito bem, parabéns. Por último, nós vamos abrir na página 40, certo? Que a letrinha B diz, sublinha a parte que indica a fala de um personagem. Aí vocês vão sublinhar nessa questão 4 a fala, que aqui vem depois de travessão, ok? A B, de quem é essa fala? Aí vocês têm que ler o texto novamente para poder saber de quem é essa fala, ok? 5, volte ao texto e ao lado de cada travessão escreva o nome de quem fala. Aí vocês lá no textozinho, certo? Vão escrever do lado de cada travessão
a fala de quem é essa fala, ok? Questão 6. Agora chegou a sua vez de pontuar falas de personagens. Complete os espaços a seguir com a pontuação adequada. Aí nós temos aí a história do Tatu, né? A fala do Tatu. E nós temos também o do Doce. E vocês vão colocar os travessões nos lugares adequados, como também, se precisar, pontos de interrogação. Por exemplo, alô, o Tatu tá aí? Fez o quê? Uma pergunta. Qual é o sinal que indica a pergunta? O ponto de interrogação. Então, vocês também irão colocar o pontinho de interrogação. Não, o Tatu não tá. Qual é o sinal aí? O travessão. O outro, mas a mulher do tá tutando é o mesmo que o tatu tá. Então aí é o quê? O travessão. Abaixo nós temos o do Doce. Vamos lá. O Doce perguntou pro Doce. Não a fala? Então, travessão. Coloca aí, ó. Qual é o doce mais doce? Fez uma pergunta, não foi? Então, coloca o sinal de pontuação, que é o ponto de interrogação. Muito bem. O Doce respondeu para o Doce. O doce mais doce é o doce de batata doce. Então, o último também é um travessão. Tia, essa página aqui, a 41, resolve? Não. Essa página 41 vocês irão pular, ok? Vocês irão parar na página 40. Combinado? Pois um beijo grande no coração de todos vocês e até amanhã.